Eu quero falar nesta noite, nós vamos aprender junto com a mulher do fluxo de sangue. É uma história incrível de sofrimento, sim, por aquela que a mulher passou, por tudo aquilo que ela passou. Mas o que nós vamos aprender não é o sofrimento que ela passou, mas a posição que ela tomou. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, nós vamos ler apenas 3 versos, o verso 20 ao 22. Mateus capítulo 9, versículo 20 a 22. Então está escrito assim no versículo 20: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás de Jesus, tocou a orla das suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei santo. Versículo 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Imediatamente a mulher ficou curada. Isso poderá acontecer aqui nesta noite. Vai depender da posição que você tomar. Vai depender da maneira que você aceitar e receber esta palavra nesta noite. Então nós vemos aqui em Mateus capítulo 9 a história desta mulher que já há 12 anos ela vinha sofrendo. Com certeza muitos aqui talvez não entendam o sofrimento daquela mulher. Aparentemente era só um fluxo de sangue, uma hemorragia comum para as mulheres, mas não no estado desta mulher, que não vinha apenas uma vez por mês, mas ela já estava assim há 12 anos, perdendo sangue todos os dias, e sem falar da humilhação, sem falar do desprezo das pessoas. Mas a história desta mulher é uma história de sofrimento. Talvez você também possa se igualar a esta mulher com o seu sofrimento. Sofrimento de alguém da sua casa, da sua família, que há muito tempo está padecendo com alguma enfermidade, com algum mal sobre o seu corpo. E talvez como aquela mulher já fez de tudo. A história diz que aquela mulher, ela tinha feito de tudo, ela tinha gastado tudo que ela tinha com médicos. Ela já tinha ido em vários lugares. Mas a Bíblia diz que o estado dela ia de mal a pior. Agora imagina o início desse mal na vida desta mulher, e a cada dia, a cada mês, a cada ano que passava, ia piorando cada vez mais. Talvez seja este também o estado da sua vida, ou de alguém da sua casa, da sua família. A cada dia que passa, o estado está piorando ainda mais, está complicando ainda mais. Para a medicina daquela época não tinha nenhuma saída. Os médicos não podiam fazer nada por aquela mulher. E aquela mulher agora ela estava sem esperança. Aquela mulher agora ela não tinha, a única esperança que ela tinha eram os médicos. E ela então, com certeza, agora
Quando os médicos dizem, olha, não tem solução, não tem como fazer nada. Você vai ter que conviver com isso até quando você suportar. E o dia que você não suportar mais, então não precisamos dizer mais nada. Eu fico imaginando aquela mulher, ouvindo isso dos médicos, ouvindo isso das pessoas, mas lá no fundo da sua alma ainda existia uma gotinha de esperança, de fé, de que algo poderia acontecer. Talvez seja esse o seu sentimento também. Não tem mais solução para as pessoas, para os médicos, seja para você, para alguém da tua casa, da tua família, mas lá no fundinho da sua alma existe ainda uma gotinha de esperança, uma gotinha de fé. E no coração daquela mulher existia. Certamente ela pensava, mas meu Deus, o que será de mim? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou ter prazer de realizar algum sonho? Como casar, ter filhos, ter um lar, ter uma família? O que será da minha vida? Será que eu vou morrer? Talvez tenha sido também esse o teu sentimento. Será que eu vou morrer? Será que essa pessoa da minha família vai morrer? Porque os médicos já não dão mais esperança. Mas de repente, não sei como, não sei quem, mas a Bíblia fala que ela ouviu falar de Jesus. Alguém chega para ela e diz, mulher, você não precisa ficar desesperada. Eu conheço um homem, eu conheço uma pessoa que ele pode resolver o teu problema, que ele pode curar a tua enfermidade, que isso aí para ele não é nada. E certamente ela perguntou para essa pessoa, mas o que eu preciso fazer? Quanto é que ele cobra para fazer isso? Porque agora eu já gastei toda a minha fortuna, todos os meus bens. E aquela pessoa certamente disse, olha, você tem que encontrar ele. Você precisa saber aonde ele está. E vai até ele, porque ele vai te ajudar. E aquela mulher pegou aquela gota de esperança que ainda tinha no coração dela. E ela disse, se eu for, e se eu tocar nas horas dos vestidos de Jesus, eu vou ficar curada. Mas tinha agora uma guerra, uma luta dentro dela. Fisicamente ela estava fraca, espiritualmente ela estava fraca, porque com certeza ela sempre tinha ouvido falar de um Deus que pode todas as coisas, mas que no entanto este Deus não estava agindo em favor dela. Não porque ele não queria fazer isso, mas porque ela ainda não tinha buscado. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que buscam a Deus encontram. Mas a mulher colocou no coração, porque ela ouviu falar de Jesus. Mas agora, ela disse, se eu for, só que isso agora precisava de atitude, precisava de disposição, precisava de fé, precisava de algo para mover ela em direção do seu milagre. E é justamente isso que Deus quer nos ensinar nesta noite. Tem que ter algo que nos move em direção do nosso milagre.
Só que ela tinha que fazer algumas coisas. Usar de alguns elementos para que aquilo que ela desejava viesse a acontecer. Porque ela disse: se eu for e tocar nas horas dos vestidos de Jesus, eu vou ficar curada. Esse era o desejo dela. E qual é o seu desejo? De permanecer como está? Ou de colocar nas mãos de Deus para que Deus ele possa fazer algo grande na sua vida? E o primeiro elemento que ela precisava e que ela exerceu era ter fé. Diga fé. A fé foi muito fundamental. E a fé, ela é fundamental na nossa vida. Porque o escritor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova aquilo que nós não vemos. O primeiro ponto para você alcançar o teu milagre, para Deus trazer a cura para você ou para alguém da tua família, você precisa ter fé. E eu sei que fé você tem. Talvez ela possa estar aí coberta, escondida, um pouco apagada, mas ela está aí dentro de você. E eu entendo que para essa mulher, ela alcançar a sua cura, ela teve de ter fé. Porque os médicos dizem que não podia fazer nada por ela. Os recursos que ela buscava diziam que não podia fazer nada por ela. Mas ela creu. Quando alguém disse de Jesus para ela, ela acreditou. Ela disse: se eu for e tocar, eu ficarei curada. Isso quer dizer que ela acreditou no milagre. Mesmo antes de conhecer Jesus, quem era Jesus, ela sabia que ela ia receber um milagre. Você precisa ter essa convicção dentro de você. Amados, nós podemos perder muita coisa importante na nossa vida, mas nós não podemos perder a fé. A fé, ela precisa permanecer dentro de nós. Por quê? Porque o mesmo escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 4, diz que o justo viverá da fé. Não há como o justo viver sem fé. Então isso quer dizer que nós precisamos da fé. E Jesus disse em Mateus 17, 20, que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, poderemos dizer ao monte, aquilo que está nos impedindo de prosseguir, para sair da nossa frente, e ele vai obedecer. Segundo elemento que aquela mulher precisou e que nós também precisamos, era ter determinação. Diga determinação. Determinação. E determinação significa decidir. Você precisa decidir. O que você quer? Quer permanecer do jeito que está, esperando apenas o milagre acontecer, ou você vai em busca do seu milagre? Ela foi determinada a vencer os obstáculos, para poder tocar nas horas dos vestidos de Jesus. Que olha, que não eram poucos os obstáculos, eram muitos. Primeiro era o físico, segundo era a distância, terceiro era a multidão, quarto, uma mulher com fluxo de sangue, ela não podia ficar em público, ela não podia tocar em ninguém. Só que agora ela precisava tocar em Jesus. Ela tinha que correr um risco muito grande.
Então nós precisamos ter determinação. Precisamos ser determinados. Para a gente fazer algumas coisas, para podermos vencer as batalhas. Porque se não tiver determinação, não há como vencer. Então seja determinado em buscar a sua vitória. Amém. E buscar a sua bênção.